Gênesis capítulo de número 39, a partir do versículo 1. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos corações através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o que nos chama a atenção logo nesse versículo de número 1 é que a palavra do Senhor inicia dizendo que José foi levado para o Egito. Quando José era levado para o Egito, ele tinha aqui aproximadamente 17 anos de idade. Então nós podemos observar que José ele não era mais uma criança. Com 17 anos já dá para ter um entendimento do que é a vida. Com 17 anos já dá para ter um entendimento do que é certo e do que é errado. Com 17 anos, acredito que os irmãos concordem, já dá para um jovem entender o que é certo, o que é errado, e já dá para ter aprendido alguma coisa com 17 anos. Os irmãos concordam? Amém? Então, quando José ele vai para o Egito, ele já sabe, ele já tem noção do que é a vida, do que ele aprendeu do seu pai, do que ele aprendeu da convivência com a sua família. O versículo de número 2 vai nos dizer assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem o quê? Próspero, e ele estava na casa do seu dono egípcio. Irmãos, vamos meditar um pouco nesse versículo, porque aqui a gente pode ter o entendimento que José, há pouquíssimo tempo atrás desse acontecimento, ele foi tirado bruscamente dos braços da sua família. José ele foi levado para o Egito não porque ele quis, ele foi maltratado por seus irmãos, ele apanhou por seus irmãos. Alguns dos seus irmãos queriam até matar, e José ele é vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Então José ele é tirado da vivência do seu pai, e agora José, de uma hora para outra, ele se encontra escravo em terra estranha. E a grande pergunta que eu faço para os irmãos nesta noite é: como pode Deus estar com José? Como pode Deus estar nesse negócio aqui? Como pode José pensar que agora ele deixa de ser filho de um patriarca e é escravo em terra estranha, e como José pode olhar e falar: Deus está comigo? Irmão, às vezes nós olhamos ao nosso redor, para as nossas vidas, e nós enxergamos prisões, e nós enxergamos abismos, e nós enxergamos situações que parecem que não tem saída, e nós fazemos a mesma pergunta: será que Deus está conosco? Será que Deus está nesse negócio? Parece que nós não vamos prosperar nunca. Parece que nós não vamos andar para frente nunca. Mas acredite, meus irmãos, Deus, ele vê diferente. Deus, ele enxerga com olhos diferentes do que nós enxergamos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus trabalha com propósitos. Deus não trabalha com propostas. Deus ele enxerga diferente. Às vezes a proposta pode estar ruim, às vezes a situação não está boa, mas o propósito é de Deus, então para Deus está bom. Aleluia. A proposta é ruim, mas Deus está no negócio. Glória a Deus. José agora é escravo, mas é propósito de Deus, então Deus está com ele. E a palavra fala que Deus o fazia prosperar. Tanto Deus está com ele, irmãos, que ele foi para onde? Na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo, irmãos. Ele poderia estar quebrando pedra, ele poderia estar limpando esgoto, ele poderia estar fazendo qualquer outro tipo de serviço que escravo fazia, mas Deus o coloca na casa de Potifar.
Potifar e lá ele vai ter privilégios. Sabe o que Deus quer falar conosco nesta noite? Que mesmo em tempo ruim, mesmo em tempo de escravidão, se Deus estiver conosco, nós vamos estar no melhor lugar que o escravo pode estar. Porque Deus está conosco. Porque Deus é conosco. As coisas estão funcionando para José. A palavra do Senhor fala que em Potifar, versículo de número 3, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor Deus o fazia prosperar nas suas mãos. Versículo 4: assim José achou graça diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele pôs na mão de José como mordomo de sua casa e lhe passou tudo que ele tinha nas suas mãos. Irmãos, vejam que as histórias dos pais quase sempre se repetem nos filhos. Quando nós olhamos pelo lado ruim da coisa, a gente vai ver que às vezes o avô era mulherengo, o filho é mulherengo, o pai é mulherengo, o filho vai ser mulherengo. Às vezes o avô bebia, o pai bebe, o filho também vivendo naquele ambiente bebe. Então é normal. Às vezes o sonho dos filhos, não sei se os irmãos sabem, o sonho dos filhos é ter a profissão que o pai tem. Eu quero ser igual ao meu pai. O pai é motorista de ônibus, de caminhão, o filho também quer. Ele acha bonito, ele quer. Os filhos querem seguir os passos dos pais. E isso é normal. Com José não vai ser diferente. Quando nós paramos para analisar os textos bíblicos, nós vamos ver que as histórias se repetem. E se você prestar atenção, você vai ver que o que aconteceu com José foi o mesmo que aconteceu com Jacó, seu pai. Como diz o compositor, o passado repetindo o futuro. José era filho de quem? José era filho de Jacó. O irmão Jacó, ele fez Labão prosperar. Jacó já tinha no seu DNA essa coisa de, sabe, com números, com matemática, com saber administrar, a ponto de Labão não querer deixar Jacó embora. Jacó, você não vai embora, porque o que você bota a mão aqui prospera. A bênção da prosperidade estava sobre o pai de José. A bênção da prosperidade estava sobre Jacó. E a mesma bênção que estava sobre o pai caiu sobre o filho. A bênção da prosperidade. Irmãos, bênção de Deus é uma coisa. Precisamos entender isso. Deus trabalha com geração. Então Deus, ele te abençoa para você abençoar seu filho, para você abençoar seu neto, para você abençoar seus bisnetos. Deus trabalha assim, Deus trabalha com geração. Deus abençoa famílias. E famílias é geração de pessoas. Versículo de número 6 em diante. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque o tempo não nos permite. Nós ainda teremos a ceia do Senhor hoje. Mas a gente vai ver que tudo está indo bem na casa de Potifar. José está crescendo. A Bíblia fala que Potifar não se preocupava com nada, só com o que ele comia. Quem administrava tudo era José. Só que aí a palavra do Senhor vai dizer que José era um homem de porte, bonito, de boa aparência, vistoso aos olhos. Ele foi tentado pela mulher do dono da casa. E essa história termina com a prisão de José. O interessante é que José ele vai falar no versículo de número 9, lá no finalzinho do versículo de número 9, quando a mulher aperta ele vai falar assim: eu não posso trair a confiança do meu dono, do meu patrão, mas eu pecaria contra Deus. Eu também não posso trair a confiança de Deus. Nós vamos ver que José ele está preocupado com o relacionamento que ele tinha com Deus. E a gente vai ver que a Bíblia não nos fala que José teve um livramento de um anjo, que foi alguém que veio milagrosamente intercedeu naquela situação. Não. A gente vai ver que a Bíblia fala que ele resistiu ao pecado.
jeito dele. Ele encontrou uma maneira de fugir do pecado e de não pecar, principalmente contra o Deus ao qual ele servia. Mas observe, meus irmãos, um detalhe do texto. Qual era o exemplo de relacionamento familiar que José tinha de seu pai Jacó? Jacó foi um homem que trabalhou 14 anos pelo amor de uma mulher. O exemplo de relacionamento que José tinha era de um pai que amava sua mãe a ponto de trabalhar 14 anos. Esse era o modelo que José tinha de seu pai, esse era o exemplo que ele tinha do pai. Então ele pensou: não foi isso que eu aprendi do meu pai, não foi isso que eu vi meu pai fazendo. Nós pensamos, irmãos, que o trono do Egito, o governo do Egito caiu nas mãos, no colo de José, mas precisamos nos lembrar que José era filho de Jacó. Aonde nós vemos na Bíblia Deus fazendo alguma aliança com José? Aonde nós vemos na Bíblia Deus prometendo alguma coisa para José? A aliança que Deus tinha era com seu pai Jacó. E por amor do seu pai, Deus abençoava o filho. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele tem aliança com famílias. Nesta noite nós podemos dizer que nós temos uma aliança com o nosso Deus. Aí você pode me dizer assim: mas pastor, meu pai não tem aliança nenhuma com Deus. E aí eu te respondo: Abraão também não tinha. O pai de Abraão não tinha aliança nenhuma com Deus. A aliança começou com quem? Com Abraão. Então, se seu pai não tinha aliança com Deus, comece com uma aliança. Se seu pai não tinha uma aliança com Deus, comece você. Essa aliança com Deus tem que começar em algum momento. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, a depender do pai que nós temos, não vai depender de quem é meu pai, vai depender de quem é meu filho. E o exemplo que eu tenho que dar para ele. E o pai que eu tenho que ser para ele. Então, se você tem um exemplo de pai, amém, glória a Deus, siga o exemplo do seu pai. Se você não tem um exemplo de pai, seja você, comece em você. O pai que Deus quer que você seja para o seu filho. Jacó vai ensinar o seu filho, não com o que ele falava, mas também com o que ele fazia. E esse exemplo aqui é fantástico. Gênesis capítulo de número 33 vai nos dizer que Jacó, o pai de José, estava há muitos anos sem falar com seus irmãos. Eles eram brigados. Ódio, morte, beirava aquela família. E um dia Jacó ele resolve fazer as pazes com seu irmão. Ele reúne a família, mata o encontro com seu irmão, só que ele estava com medo, porque tinha um juramento de morte ali. Então o que é que ele faz? Ele separa a família em alguns grupos, deixa a família separada e fala: ó, se ele vier para cá com guerra, pelo menos dá tempo, cada um foge para um lado, a gente consegue salvar a nossa descendência. E foge. Prepara presentes, muitos presentes, porque a Bíblia vai nos falar que os presentes, eles acalmam o coração. As pessoas gostam de receber presentes aplacam o coração do homem. Só que quando eles se reencontram, que Jacó se aproxima de seu irmão Esaú, a Bíblia fala que eles se abraçam e começam a chorar. Irmãos, quando nós colocamos em nosso coração o desejo de perdoar, Deus já vai preparando todas as coisas. E ali estão os dois irmãos que se odiavam, abraçados, chorando, e a Bíblia fala que quem está ali vendo tudo? José. José e sua mãe estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Depois os irmãos leem Gênesis capítulo de número 23. Anos depois, veio os 11 irmãos de José que o traíram, que o maltrataram, que o venderam, que arrancaram dos braços do seu pai
Ele ainda é muito jovem, e o venderam como escravo para o Egito. E quando José se revela para os seus irmãos, ali no Egito, a Bíblia fala que os seus irmãos tremeram de medo. Temeram do seu irmão. Ficaram com medo de morrer. Só que o que é que José vai dizer? Calma, eu sou o irmão de vocês. Não fiquem com medo. Deus me enviou na frente de vocês para que hoje eu seja o sustentador da terra. Sabe o que José está fazendo aqui, meus irmãos? A mesma coisa que ele viu o pai dele fazendo anos atrás, quando ele ainda era perdoando os seus irmãos. Poderia matar, e o motivo para isso ele tinha, só que o padrão de comportamento que ele viu no pai, agora se repete nele. Aquilo que ele aprendeu com o pai anos atrás, aquilo que ele viu com o pai dele fazendo anos atrás, agora ele vai trazer como padrão de comportamento para a sua vida. Ele vai perdoar os seus irmãos através do exemplo do pai. Por isso eu digo para os pais aqui presentes nesta noite: vocês são exemplos para os vossos filhos. Aquilo que vocês fazem, as crianças estão observando. Seus filhos estão observando. E eles vão repetir. E eles vão fazer igual. Eles estão vendo como vocês tratam as pessoas. E eles vão fazer igual no futuro. É o padrão do comportamento daquilo que eles estão vendo. Então sejam referência para o filho de vocês. Sejam exemplo para o filho de vocês. E é por isso, irmãos, que ele é referência para a criança. E é por isso que o diabo quer tirar os pais das famílias. Quando nós vamos fazer pesquisa no meio do tráfico de droga, nas penitenciárias, nós vamos ver que a maioria daqueles jovens envolvidos com coisas erradas são jovens que não têm a figura do pai presente nas suas vidas. Muitos deles nem sabem quem são seus pais. Porque o inimigo, ele sabe que se ele tirar a figura do pai, tem exceções, irmãos, tem exceções. Mas como regra, se ele tirar a figura do pai, ele está matando uma geração, matando crianças, destruindo famílias. Muitas vezes, outras pessoas ocupam a figura do pai na vida de alguém. É muito comum isso. É muito comum também, no meio evangélico, pastores serem vistos por muitos como o pai, como a figura do pai. E quando a gente vê o inimigo trabalhando para acabar com o caráter do pastor, com a honestidade do pastor, a gente vê que isso também influencia em pessoas, porque muitas pessoas assim, eu não tinha pai. Adotei ele como pai. E agora vejo que ele também me decepciona. Tamanha a importância da figura do pai na presença da criação de um filho. Quando a imagem do pai é ferida, isso frustra a criança. Isso prejudica o crescimento da criança. Mas voltando a falar de José, já vi muitas pessoas falarem como pode, será possível, José com 30 anos de idade? Porque o irmão José ele foi levado para o Egito com 17 anos. A Bíblia fala isso. Aos 30 anos ele já é governante do Egito. E a Bíblia fala que ele viveu até os 110 anos. Então ele foi preparado pela sua família até os 17, até os 13 ele foi preparado por Deus. E dos 30 aos 110 ele tem 80 anos de governo do Egito. Como pode José aos 30 anos ser governante do Egito? Irmão, José era filho de Jacó. Jacó era um homem que com 3 ovelhas fazia virar 300. Jacó é o grande estrategista, é o grande negociador. Jacó sabia negociar. Só que Jacó também, meus irmãos, ele era conhecido como enganador. Jacó também era conhecido como aquele que dá um jeitinho. Só que José não é conhecido assim. Jacó nunca foi citado como enganador. José nunca foi citado como uma pessoa que enganou alguém. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que os erros
os nossos pais não precisam ser refletidos por nem muito. Não precisamos carregar nas nossas vidas os erros que os nossos pais fizeram. Aquilo que nós podemos tomar como exemplo, nós tomamos. Aquilo que meu pai errou, eu vou fazer diferente, vou ensinar diferente para o meu filho. Não é porque meu pai bebia que eu vou beber, e eu trago isso como exemplo para os irmãos da minha própria vida. Eu fui criado em uma família onde todos da família, pais, tios, eram praticamente alcoólatras, fumantes. E eu nunca gostei de bebida e nunca fumei. Não carreguei, não trouxe isso para a minha vida, trouxe os ensinamentos que meu pai deu, porque apesar de tudo isso, meu pai era um homem de caráter, um homem sério, que gostava das coisas sérias, um homem justo. Mas eu ensinei para o meu filho as coisas que não agregam diante de Deus. Então nós não precisamos, meus irmãos, levar à frente os erros dos nossos pais. José ele não se assenta no trono do Egito por acaso. Ele foi preparado. Primeiro por sua família, depois por Deus. Agora imagine, irmãos, a história desse rapaz. Não fez nada, só contou um sonho que ele teve para os irmãos. E foi vendido para o Egito. Quando ele chega no Egito, tudo começa a dar certo. E certamente ele tinha alguns privilégios, ele certamente dormia bem, ele certamente se alimentava bem, ele certamente, embora fosse um escravo, não era tratado como. Está tudo dando certo. E de uma hora para outra desmorona e ele acorda na sua cama com o título de dono da casa de um dos generais do exército. E agora ele está dormindo na prisão, preso, acusado de assédio sexual. José agora está preso. E Deus está nessa história. Observe, irmãos, que José tem todos os motivos do mundo para desistir de Deus. José tem todos os motivos do mundo para desistir da história do povo de Israel que estava sobre as suas vidas. Mas ele não desiste de Deus. Espera com paciência, com calma, confia em Deus. Muitas vezes são essas atitudes que nós devemos tomar nas nossas vidas. Paciência, calma, espera em Deus. José não sabia o que ele estava fazendo na prisão, ou por que ele estava na prisão. Uma coisa ele tinha certeza, ele não merecia estar na prisão. Ele tinha certeza da inocência dele. Ele tinha certeza de que ele não fez nada. Ele tinha certeza de que ele foi acusado injustamente. Mas, irmãos, ele não merecia estar na prisão, mas o homem que ia soprar o nome dele no palácio estava na prisão, então Deus leva ele para a prisão. Ele precisava estar na prisão. Sabe o que José vai fazer na prisão, irmãos? Conexões. José ele vai fazer o que nós chamamos de network na cadeia. Vai conhecer pessoas. A Bíblia fala que José, em pouco tempo, também já está governando a prisão. E foi bem aos olhos do carcereiro entregar a chave da cadeia na mão dele, e ele que administrava tudo aquilo ali. Irmãos, havia um propósito de Deus sobre a vida de José. E José não esperou ele estar no trono do Egito como governante para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Aonde ele estava, independente do ambiente, o propósito de Deus se cumpria na vida dele. O sonho dele foi o quê? Governar. Irmãos, ele governou na casa de Potifar, ele governou na cadeia. E se ele tivesse em algum outro ambiente, ele governaria também. Porque o propósito de Deus está sobre a vida dele. Irmãos, quando o propósito de Deus, quando as mãos de Deus estão sobre as nossas vidas, independente do lugar que nós estamos, Ele nos eleva, irmãos. Deus não
nos coloca na posição que Ele quer que nós estejamos, independente do ambiente, independente da situação. E Jacó ali na prisão, José ali na prisão, está fazendo amizade, conhecendo pessoas. E uma dessas pessoas que ele vai conhecer, irmão, escravo não tinha muita oportunidade diante do rei, não. E quando ele tinha uma oportunidade, era assim, sim, não, não. Sim, Senhor, não, Senhor. Esse escravo que servia o vinho do rei, ele tem alguns segundos na frente do rei. E ele aproveita esses alguns segundos para falar assim: rei, com licença, com licença. Aquele tempo que eu estive preso na prisão, eu conheci uma pessoa que pode interpretar o seu sonho. Amém. Será soprando o nome de José na presença do rei. Na presença do maior nome que existia no Egito. O network, a amizade, vai colocar José no palácio. Mas é o poder de Deus na vida dele, os dons que ele tinha dado por Deus, a sabedoria que Deus deu a ele, foi que elevou ele a governador do Egito. E o governador vai dizer assim: quem é melhor para governar o Egito do que você? Irmão, José está diante do rei, vestido como escravo, cheirando a escravo, no meio de cientistas, no meio de sábios, com certeza no meio de homens que nasceram para ser governador, treinados de famílias importantes, mas o rei fala assim: você é quem vai governar. O presidiário José agora recebe o anel do rei e tem todo o controle do Egito. Quando ele vê os seus irmãos, ele poderia ser vingado dos seus irmãos, mas ele se lembrou daquilo que o pai dele lhe ensinou. Ele se lembrou daquilo que ele aprendeu com o seu pai. E ele amou os seus irmãos. E ele perdoou os seus irmãos. E a Bíblia fala que assim como seu pai chorou, ele também chorou com seus irmãos. Que nós possamos, irmãos, ser o melhor pai que nós pudermos ser para os nossos filhos. Que nós possamos dar os melhores exemplos para os nossos filhos. Que nós, filhos, possamos respeitar os nossos pais e honrar os nossos pais como eles merecem e como eles devem ser honrados. E pai, como nosso irmão Josué falou aqui, não é só aquele biológico, não é só aquele que nos faz. Pai também é aquele que cuida. Pai também é aquele que ora pelas nossas vidas. Pai também é aquele que dispõe o carinho e o amor para com nós. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.